lá, estamos aqui participando da primeira live da Vitória Motor Jeep, tratando de assuntos sobre isenções de carros para IPI e ICMS. Eu sou Francisco Braga, nós estamos aqui num ambiente controlado, vamos respeitar o distanciamento social, como manda a regulamentação da OMS, e nós vamos tratar desses assuntos, tirar dúvidas, explicar quais tipos de veículos, quais são as necessidades, o tipo de patologias que vão ser tratadas com pessoas especialistas sobre carro e especialistas sobre o assunto. Hoje no Brasil, nós temos em torno de 24% de pessoas com alguma deficiência ou dificuldade de mobilidade. Certo? Nós estamos tratando hoje com as novas regulamentações para que possam ter familiares ou parentes, para trazer esse tipo de condução para ele, posso trazer esse número para quase 100 milhões de brasileiros. Okay? E nós vamos utilizar aqui hoje o nosso consultor de vendas da Vitória Motor Jeep, o Luiz Felipe, para poder tirar nossas dúvidas relacionadas aos veículos. E aí, Braga, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, ótimo. Luiz. Sua experiência aqui, tua bagagem com veículos com isenção, venda e produto, para tirar algumas dúvidas. A gente queria bater um papo a princípio, iniciando falando sobre o número de vendas do Renegade. Ele foi eleito pela revista Reação, o maior veículo para compra para o cliente de PCD. Então a gente sabe da força do produto, sabe que o carro tem esse apelo comercial interessante. Eu queria saber do que a gente tem de ação comercial para esse mês aí, o que está válido, o que é importante o cliente saber. Ótima pergunta, Braga. Antes de a gente iniciar falando isso, é importantíssimo frisar que esse tipo de aquisição, para o público PCD, tem que ser muito bem avaliado, porque é uma aquisição em que o cliente tem que ficar com o veículo que ele vai comprar, vai escolher, de 2 a 4 anos, dependendo do tipo de isenção que ele tem. Então tem que ser uma escolha acertada, E escolher o líder do segmento já é um início importante, Nós estamos falando do carro que é disparado o carro mais vendido para PCD no Brasil, E não é à toa, Questão comercial, ela é muito importante, questão de depreciação, questão de perda que você tem. E eu gostaria de frisar o seguinte, é um carro que tem o preço já com isenção de IPI e ICMS na casa de R$ 54.662, mas que perde muito pouco valor. Então, assim, a questão comercial do Renegade especificamente, ele é um carro específico, esse que a gente está falando específico para o público PCD, porém a Jeep não fica só nisso, não existe só o Renegade. A gente tem outras opções, eu posso abrir isso acima daquele teto de R$70 mil. Eu tenho opções, mas eu vou pegar IPI, ICMS, como é que funciona? Na verdade é o seguinte, esse Renegade específico, você tem isenção, a gente tem isenção de IPI e ICMS, e quando o carro chega, isenção de PVA também. Então é um carro que a gente chama de isenção total. Mas, poxa, eu queria comprar um carro, eu queria comprar, por exemplo, um Compass. Eu posso? Claro que pode. Veículos acima de R$70 mil, a legislação concede a isenção do IPI. Então, por exemplo, você pode comprar Compass independente da versão com isenção de IPI. Porém, nesse mês de agosto especificamente, a Jeep não veio para brincadeira. Nós estamos com descontos especiais para quem tem só a isenção do IPI, que chegam a superar os R$30 mil de desconto. Isso vale para a versão independente do tipo de combustão? É diesel, flex? Vou te dar um exemplo, boa pergunta, vou te dar um exemplo do diesel. Por exemplo, um Compass Longitude Diesel, que custa hoje para o público pessoa física, ele custa aí R$ 176.900 aproximadamente, você compraria ele só com a isenção de IPI, na casa de 140 mil, mais ou menos. Mas o IPI não vai dar isso tudo, essa diferença está relacionada aqui. Ao desconto extra, A montadora entrou com desconto extra agora, nesse caso específico, você vai pagar aproximadamente R$120 mil, num carro de 176.900. Essas ações comerciais, elas são mensais? Olha, as ações comerciais, elas sempre são mensais. Agora, o que a gente nunca viu foi um desconto desse que está tendo agora. Então, o mês de agosto está diferente realmente. A montadora veio para atender especificamente a necessidade do nosso cliente PCD, independente do veículo que ele queira comprar conosco. Bacana. Questão de produto, produto Renegade, por exemplo. O que a gente tem de característica e benefício que seja relevante para esse ponto, que a gente vai ser generalizado, coisa que eu não fico específico só para o cliente PCD,
até porque é um carro que o cliente vai usar ele para a família. O que eu tenho de característica e benefício importante nele? Bom, primeiro ponto que é importantíssimo a gente frisar é o ponto de vista de segurança, né, que hoje é assim, acho que é essencial quando a gente vai tratar de uma compra de um veículo. Nós estamos falando do carro que é 5 estrelas pelo Instituto Latincap, né, para o teste de colisão frontal e para teste de cadeirinha de criança. Então você poder, não é porque você está comprando com isenção, porque você está comprando na condição de PCD, que você tem que ter um carro pior ou com menos coisas do que os outros. Né? Então a Jeep ela se preocupa com isso. Você comprar um carro hoje nosso, do mais simples ao top, o ponto de vista de segurança ela é encarado da mesma forma. O que você consideraria hoje, ponto de vista de segurança, hoje que eu posso tratar específico para o Renegade PCD, mas que eu também teria para os outros carros de linha? Vamos lá. Hoje a legislação no Brasil exige que os veículos comercializados no Brasil têm que ter o ABS, né, o freio ABS. A Jeep ela já veio de outra forma. Ela traz o ABS no carro, porque é uma exigência da lei, mas ela traz EBD, BAS e freio a disco nas 4 rodas. Então, todos os possíveis auxílios de frenagem que existem, ela coloca no nosso carro, inclusive no carro PCD. Né? O que você consideraria, assim, se eu tivesse um ponto de diferenciação no carro para o público PCD? Alguém tem dificuldade de mobilidade ou perdeu a força, tem uma força reduzida, alguma coisa que vai apoiar ele no carro? Muito bem perguntado isso aí, né? Porque são itens que se a gente às vezes não falar, as pessoas não percebem, né? Então, por exemplo, abertura de porta do carro, né? O público PCD, normalmente, nem todo mundo é deficiente físico, né? É importante, depois a parte técnica vai explicar isso melhor. Mas, assim, a abertura da porta do carro abre quase 90 graus. Então, uma pessoa que tem mobilidade reduzida, ela vai ter facilidade para entrar no carro. Né? Outro ponto que é fundamental frisar é que, para quem é cadeirante, você consegue colocar uma cadeira de rodas no porta-malas do Renegade inteira, em pé, sem ter que desmontar, sem ter que dobrar daqui, dobrar dali. Você pega a cadeira inteira e coloca dentro do porta-malas, ela cabe lá. Né? Então isso facilita muito a vida de um cadeirante e de quem está junto com o cadeirante, né? Não só do cadeirante. Outro ponto, a pessoa tem uma mobilidade reduzida, por exemplo, num braço. Né? Hoje é muito comum todos os carros do mercado terem, principalmente os PCDs, freio de mão no modelo antigo ainda, que é o modelo de alavanca. Né? No nosso caso, o freio de mão é elétrico. Né? O acionamento é eletrônico, na verdade. Você parou, botou o câmbio no P lá, que por sinal o câmbio é automático de 6 marchas, né? Parou no P, ele já puxa automaticamente esse freio de mão. Quando você vai sair com o carro e coloca o câmbio no D, desde que você esteja de cinto, acelerou, ele já vai soltar. Então, isso tudo são itens que vai fazer muita diferença para quem tem mobilidade reduzida. Né? Facilita muito o dia a dia de quem tem mobilidade reduzida. Visualmente, o carro específico que tem o desconto de IPI, CMS, que é o carro de entrada, tem aquele teto de 70 mil, a gente sabe que as montadoras hoje têm se esforçado, enxugado para enquadrar ele ali. Visualmente, algum apelo estético que vai favorecer, porque o cliente está comprando um carro com PCD, que vai pegar as 2 isenções, ele também não quer que o carro dele seja o patinho feio da família, não seja o carro discriminado. Isso acontece muito, tá, Braga? A gente que está no dia a dia na loja, o cliente de PCD ele já chega até a loja com uma certa preocupação de que aquilo que ele está comprando vai ser diminuído porque ele está comprando com isenção. E, infelizmente, na maioria dos casos, realmente acontece isso. Né? Tira daqui, tira dali, vai pelando, que a gente chama no linguajar diário, nós vai pelando o carro para poder enquadrar nessa tabela de 70 mil. Não é o caso nosso. Tá? Nós estamos falando de um veículo que tem rodas de liga leve, aro 16, que não é comum para esse público. Nós temos, como eu já falei anteriormente, freio de mão elétrico, um ângulo de ataque, um para-choque dianteiro, que é muito bom para o nosso dia a dia, principalmente também para a gente que tem estradas hoje que infelizmente não são das melhores condições, você não fica raspando o carro aqui ou ali. A gente está falando de SUV, né? A gente tá Exatamente, falando de Jeep, né? Uma característica nossa é robustez, né? Então, assim, não é porque é PCD que vai ter que ter nada diferente disso. Acabamento interno, tecido de banco, painel, material de painel, não muda absolutamente nada em relação ao veículo que é vendido no salão de vendas, normalmente sem ser para o público PCD. Bom, muito bacana. As características do carro eu acho que ficaram evidenciadas. Você disse que tem uma condição para o Compass diferenciado, independente de ser diesel ou flex, independente da combustão.
Então, as ações comerciais por compra desse mês estão super agressivas e o cliente vai comprar o mesmo carro de linha, é isso, né? É isso, e eu gostaria de reforçar o seguinte, você que é PCD, que está assistindo a nossa live e tem interesse de vir para a marca Jeep, não deixe passar o mês de agosto, tá? Porque é uma situação, eu estou na marca há 5 anos e é uma situação que eu até então não tinha visto. É a primeira vez que eu vejo uma política de descontos extra, além da isenção do IPI, e desconto grande. Nós estamos falando de desconto variando de 13% a 18%, 17%, perdão. Né? Então, o momento para quem quer adquirir o veículo é agora. Lembrando, vai adquirir o mesmo veículo que é vendido no showroom, sem tirar nem pôr. Muito bacana, eu acho que a informação aí foi pertinente. A gente fica com a opção quem tiver dúvidas, né, pode poder inserir para a gente no comentário, a gente vai estar respondendo, né, as dúvidas que surgirem a respeito do carro, e a gente vai estar passando agora com o nosso parceiro aí da Habilitar Isenções. No assunto aqui, que é o assunto pertinente à compra da isenção, né, que é pessoas que têm, como exemplo, Parkinson, hernia de disco, AVC, entre outras patologias que podem causar redução de mobilidade e que geram esse direito, esse benefício à isenção, né? Quem vai explicar, falar para a gente o que pode, o que não pode, quais as possibilidades, é o Dr. Carlos, nosso parceiro da Habilitar Isenções, né? Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Vamos contar com a sua expertise e experiência aqui hoje para poder explicar como faz para poder entrar para o líder de vendas de SUV no Brasil. Beleza, Braga. Vamos bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre esse processo de isenção, né? E tentando identificar as pessoas que são elegíveis a pedir essa isenção. Mas antes eu quero falar um pouquinho da nossa empresa, da Habilitar Isenções. Para você que nos acompanha já nas redes sociais, nos nossos canais oficiais, já está sabendo. Meu nome é Carlos, sócio proprietário da Habilitar Isenções. A Habilitar é uma empresa especializada na assessoria documental para que as pessoas possam adquirir o veículo com as isenções de impostos, para que elas possam alcançar o seu direito. Eu sempre gosto de dizer isso porque isso acho que colabora com o nosso trabalho. Para as pessoas que me acompanham nas nossas redes sociais, sabem, eu sou da área jurídica, eu sou advogado por formação, mas trabalhei por muito tempo em concessionária. Então a gente conhece os dois lados, a gente conhece a parte comercial e aí a gente conhece a parte técnica também, que só colabora para que a gente consiga dar um atendimento, dar uma assessoria mais especializada para essas pessoas que têm direito às isenções, alcançarem esses impostos, né, e conseguir comprar o carro com desconto. Então, a gente precisa explicar para o público que está nos vendo aí agora quem são essas pessoas que são elegíveis. Até eu formulei umas perguntinhas aqui, as dúvidas então. mais frequentes, né, que a gente recebe no concessionário. Quem tem direito? Qual que seria a principal prerrogativa que dá a ele o direito de ter isenção? Então, Braga, essa é a pergunta crucial do processo de isenção. É o que mais a gente recebe de consulta lá no escritório. As pessoas normalmente elas relatam as suas patologias. Eu tenho isso, eu vi na internet, alguns chegam a dizer que viu na lei. Eu vi na lei que eu tenho tal coisa e eu tenho direito às isenções. A gente precisa fazer essa explicação aqui para deixar claro isso. Eu sempre falo isso nos vídeos que a gente grava. Quem tem direito às isenções? São basicamente 4 públicos que têm direito às isenções. A gente tem as deficiências a deficiência mental, o autismo, a deficiência visual e a deficiência física. Esses 4 públicos, né, eles conseguem, se tiver enquadrado no que está previsto na legislação, eles conseguem pedir as isenções basicamente de 3 impostos. A gente tem até um slide que vai colaborar com essa informação, que é a isenção de IPI, a isenção de ICMS e a isenção de IPVA. Com suas particularidades, Braga. Isenção de IPI. A isenção de IPI é concedida pela Receita Federal, né? E ela é necessária para que as outras isenções possam ocorrer. Ok? Ou seja,
Na sequência vem a isenção de ICMS, que é de competência do Estado. Para se conseguir a isenção de ICMS, é necessário que se tenha a isenção de IPI. E logo depois a isenção de PVA, que também é concedida pelo Estado. Aí nós temos algumas informações importantes. O nosso consultor de vendas, ele deu alguns exemplos aqui, né, falando dos modelos da Jeep, que são contemplados nas isenções. Ele deu um exemplo do Compass, inclusive, de um carro, né, do Compass. E é bom a gente pegar esse exemplo para poder ilustrar essa questão das isenções. Porque a dúvida surge logo depois de quem pode, que carro eu posso comprar, o que me condiciona a comprar carro X, Y, Z, ou faixa de valor, e o que regula esse tipo de situação. Então, Braga, veículos de até 70 mil reais, que no nosso caso é o nosso queridinho líder de vendas, né, o Renegade, ele tem direito a todas as isenções. A IPI, ICMS e a isenção de PVA. Veículos acima de 70 mil reais, que é o caso do Compass, ele tem direito apenas à isenção de IPI. Por quê? Porque a legislação traz esse teto. A legislação de ICMS. Ela é clara em dizer que, se o veículo passar de 70 mil reais, ele não tem direito nem à isenção de ICMS e nem à isenção de PVA. Aí, de maneira bem pontual, é importante a gente destacar essa ação da Jeep, da montadora, em oferecer um desconto adicional no Compass, que percentualmente, ao que me parece, aí o consultor vai conseguir explicar isso melhor para você, cliente, chega a ser até superior que a isenção de ICMS, percentualmente falando, concedida. Hoje ela bate o valor da isenção de ICMS, exclusivo para esse mês, a gente tem uma condição bem diferenciada. Então, esse prazo, período determinado aí, se o cliente só tem direito ao IPI, né? Como é o primeiro imposto, já conseguiu determinar lá que ele não vai ter direito ao ICMS. Como é que está prazo para IPI e ICMS? Prazo só para IPI? Tá. Só queria deixar uma deixa aqui então. Já que é uma questão pontual para o mês de agosto, né? Essa política. Então você que está aí na dúvida, né? Você cliente, PCD, que está na dúvida, que já passou pelos processos, que nós vamos explicar logo mais. Quais são esses processos? Aproveita, procura uma Vitória Motos, uma concessionária da Jeep. E se for esse seu projeto, faça o pedido do seu carro só com isenção de IPI, porque isso pode acabar. Com certeza, vamos aproveitar a ação da oportunidade. montadora, não é isso? Em relação aos prazos, Braga, o que acontece? A isenção de IPI, ela é um processo rápido. Existem caminhos que precisam ser feitos antes para a gente chegar na isenção de IPI, mas no momento que esse processo está maduro para pleitear a isenção, ela é analisada e concedida em 72 horas. Então, está tudo certo, deu entrada na isenção de IPI, com 72 horas a Receita Federal concede ou não a isenção. A isenção de ICMS, como ela é de competência estadual, hoje essas isenções são analisadas aqui no Estado do Espírito Santo, elas são analisadas pelas agências, né, agências da Receita Estadual, e normalmente ela leva em torno de 20 dias, para que nós tenhamos uma resposta da concessão ou não do ICMS. Então, assim, na somatória geral, se ele chegar com a documentação organizada, não tiver nenhum entrave, nada que fuja muito da regra do processo, vai falar uns 30 dias para IPI e ICMS. Em torno de 30 dias, para ele conseguir essas isenções. Para ele startar o processo. O cliente chegou no concessionário, né, ficou sabendo que a Habilitar é parceiro nosso da Jeep, e, Braga, nunca mexi, me disseram que tem direito, a gente vai enviar o contato. Onde ele começa? Tem modificação de carteira? O que ele precisa para começar? Sua pergunta é interessante, mas antes disso eu só queria tratar um ponto aqui. Como eu mencionei dos 4 públicos que têm direito à isenção, eu vou falar de maneira bem assertiva que 90% das pessoas que nos procuram está enquadrada como deficiência física. Ok? E aí, nós preparamos um slide que vai ilustrar bem essa situação da deficiência física. Existe uma lista de doenças, de patologias, que é muito comum ser divulgada na internet ou no material publicitário das montadoras, que traz uma lista de doenças que levam as pessoas a terem direito às isenções.
E o que é comum, Braga? A pessoa chega lá e fala assim, ô Carlos, eu vi na lei ou eu vi na lista que eu tive um AVC, por exemplo, que é uma das patologias que você que está nos assistindo aí, está nos acompanhando, vai acompanhar nessa apresentação. Tem uma série de patologias realmente. Então essas pessoas dizem assim, olha, eu vi lá na lei ou vi na lista que eu tive AVC e que eu tenho direito à isenção. Isso procede? Não, não procede, gente. O que a gente precisa deixar claro, Braga, é o seguinte, como 90% das pessoas que vocês nos encaminham, o que é aquela lista de doença? Aquela lista de doença, gente, nada mais é do que patologias que geram redução de mobilidade. Ou melhor, que podem gerar redução de mobilidade e gerar o benefício à isenção. Porque o que dá direito às isenções? Não é a patologia, Braga. É muito comum isso. As pessoas nos perguntam sobre a patologia XYZ e, às vezes, elas nos trazem a CID, que é o Código Internacional da Doença. Ah, minha CID é a CID tal, eu tenho direito às isenções. Gente, a gente é da área jurídica, então a gente não tem aqui o objetivo de esgotar esse tema, porque ele realmente é complexo, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, para você que nos acompanha, o que você precisa avaliar? Se você tem redução de mobilidade, se você tem algum comprometimento motor, se você tem alguma sequela física, isso vai fazer com que você consiga as isenções. Então, essa lista de patologias que nós estamos expondo para vocês aí, são apenas exemplos de patologias que comumente dá direito às isenções, mas é preciso que seja feito todo um processo de verificação antes. Eu costumo dizer o seguinte, Braga, os caminhos é que são diferentes. As pessoas que têm as limitações físicas, a gente tem basicamente dois públicos. As pessoas que têm carteira de habilitação, aí eu já estou respondendo a sua pergunta, e as pessoas que não têm carteira de habilitação. E aí o que acontece? A lei, ela se aplica aos dois casos, do condutor e não condutor, ok? Neste caso, os caminhos é que são diferentes. Quem é condutor tem direito à isenção? Tem. E quem não é condutor também tem direito às isenções. Só que os caminhos são diferentes. E aí, a gente está conseguindo visualizar no slide aí, eu fiz uma breve descrição para as pessoas entenderem melhor. Qual é a diferença do condutor e não condutor? A questão do condutor, ele passa obrigatoriamente pelo Detran. Braga, o que é comum? Às vezes as pessoas nos procuram e dizem assim, eu sou condutor, mas eu não quero mais dirigir. E eu vou indicar minha esposa, eu vou indicar meu filho para dirigir e tal. O fato de você ser condutor, ou melhor, o fato de você, cliente, amigo, que está nos acompanhando nessa live, ter CNH válida, só esse fato não tira de você essa necessidade e essa obrigação de passar pelo Detran. Às vezes, se ele não quiser mais dirigir, mesmo que ele tenha CNH válida, ele pode indicar o condutor? Não, tem alguma restrição com relação a isso? Não tem a menor possibilidade. A sua pergunta é interessante porque as pessoas falam assim, mas eu não quero mais dirigir. Não é questão de querer ou não dirigir, é uma questão de não poder dirigir. Então, se ele tem CNH, eu vou te dar um exemplo clássico sobre esse assunto. Estamos falando aqui, gente, de você que possui CNH, ok? Eu vou explicar logo qual é o caminho que um cliente que tem redução de mobilidade precisa fazer. Mas para a gente poder completar essa informação. Vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa tem CNH válida, hoje os prazos de renovação da CNH, em regra, de em torno de 5 anos. Né? A pessoa tem CNH válida e ela foi acometida de uma patologia, por exemplo, um Parkinson. Né? A pessoa fica ali com aquela questão motora bem comprometida. E, por vezes, a questão cognitiva também. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um cliente lá no nosso escritório, inclusive um cliente da Jeep, que ele foi acometido por Parkinson, e ele perdeu a questão cognitiva de espaço temporal. Ele não sabia onde estava.
Então ele pegava o carro dele, saía de um ponto A para o ponto B e ele parava entre o ponto A e o ponto B e não sabia onde estava. Então ele não tinha uma limitação basicamente física, porque os remédios que ele estava tomando ainda controlavam a evolução daquela doença, mas ele tinha uma questão cognitiva que atrapalhava essa questão do espaço físico para ele. Porém, ele tem carteira válida. E aí, como é que faz, Carlos? Como que resolve isso? Existe um caminho. Precisa procurar o Detran, vai ser feito um procedimento junto ao Detran, o Detran vai recolher essa CNH, a gente vai fazer um pedido de isenção, essa isenção vai ser negada pela Receita Federal, porque ela não conhece esse procedimento de não ter CNH, né? Ou melhor, ela não conhece o procedimento de ter CNH e não passar pelo processo que ela define como necessário. Aí a Receita Federal vai negar, a gente vai entrar com recurso e em sede de recurso provavelmente essa isenção vai ser concedida. Ok? Mas isso é um caso muito, muito específico, que se você que está nos acompanhando, se vê enquadrado nessa situação, eu peço que procure a concessionária, ela vai nos direcionar, você e a gente vai de maneira particular explicar qual é a situação, qual é o caminho para a gente conseguir resolver a sua situação. Agora, em relação à pergunta que você me fez, Braga, é o seguinte, o cliente condutor, a pessoa que tem a carteira de habilitação e tem a limitação física, que são as questões comuns, como você abriu falando, hérnia de disco, entre outros, que a gente tem na relação que a gente viu anteriormente, se ele tem CNH válida, obrigatoriamente ele precisa passar por uma avaliação no Detran, que consiste basicamente em quê? Alterar aquela CNH. O que a perícia do Detran faz? Ela avalia a condição de dirigibilidade da pessoa. Ou seja, ela tem uma patologia, essa patologia gera uma limitação física e aquela limitação física interfere no modo da pessoa dirigir. Né? No que diz respeito à segurança, à dirigibilidade e especificamente segurança no trânsito. Então, hérnia de disco. Vou dar mais um exemplo. O que é comum na hérnia de disco? A depender do grau da hérnia de disco, ela tende a se irradiar, né, para os membros inferiores, para as pernas, e algumas pessoas não têm força suficiente para debrear um carro. A carteira dessa pessoa, a CNH dessa pessoa, ela não traz essa restrição. Ela está habilitada para dirigir qualquer tipo de veículo. O que o Detran faz? Através da junta médica. Ele avalia se aquela hérnia de disco que está se irradiando para os membros inferiores da pessoa gera limitação e gera comprometimento na questão da dirigibilidade. O médico, ele avalia e diz, olha, então por conta dessa hérnia de disco, você só pode dirigir um carro automático. É a hora que entra a restrição na carteira, que ele não Exatamente. dirige outro. Muito similar com o que acontece quando a pessoa só pode dirigir ou usando lente ou óculos, tudo. É uma limitação similar. Exatamente isso. O CONTRAN traz lá os códigos, né? As letras, eu costumo dizer as letrinhas, né? Que definem qual é essa restrição. Então, nesse exemplo que a gente está dando, o médico vai falar assim, olha, você tem aqui um problema, esse problema gera limitação, você só pode dirigir carro automático. Essa restrição colocada na sua CNH vai fazer com que a gente consiga pedir as isenções dos impostos. Ou seja, quem tem CNH, você amigo que está nos acompanhando nessa live, você que tem CNH, se vê enquadrado em uma daquelas patologias, mais especificamente, se vê na condição de limitação física e tem limitação para conduzir o seu veículo, como perda de força nos braços, você sabia que a simples indicação de uma direção hidráulica já gera restrição na carteira? Então, se o médico entender que você não tem força suficiente nos membros superiores e disser assim, olha, você só pode dirigir carro com direção hidráulica, já gera a restrição na CNH e essa pessoa é elegível a pedir as isenções. Então, você que está nos acompanhando, qual é o caminho? O primeiro caminho é entrar em contato conosco. Né? Com a Vitória Motos, ela vai nos indicar, a gente vai explicar para você de maneira particular. Mas o caminho deve-se procurar uma clínica credenciada ao Detran, que são essas mesmas clínicas que fazem renovação de carteira, passar pela junta médica, o médico vai fazer a indicação do tipo de carro que você pode dirigir,
Numa sequência, você vai ser submetido a um novo exame de direção, a famosa prova de trânsito, com as mesmas características de uma prova inicial, normalmente sim, né? E aí você fez a prova, passou nessa prova, recebe a nova CNH, aí você está apto a pedir as isenções. Eu recebi algumas perguntas aqui, e aí eu queria aproveitar para tirar as dúvidas, aproveitar a tua disponibilidade aqui, que a gente sabe que no dia a dia é um pouco mais confuso. Eu recebi uma pergunta aqui, por exemplo, de o cliente tem deficiência auditiva, que é considerada uma deficiência física, e o questionamento de ele não conseguir com a deficiência auditiva, e aí você queria entender qual a justificativa. Por que a deficiência auditiva não pode, a deficiência visual pode? Então, entendi. Por que teria se está tudo ligado ali a órgãos sensoriais, por exemplo? Permita-me apenas fazer um comentário para completar o raciocínio do não condutor e do condutor. Nós falamos, antes de eu responder a sua pergunta, nós falamos das pessoas que possuem CNH. E eu disse também que as pessoas que não têm CNH têm o mesmo direito. É verdade. Então, para você que tem a limitação física e não possui CNH, por óbvio, você não precisa passar pelo Detran. O que torna o seu processo um pouco mais fácil. Por quê? Aquela pessoa que tem CNH, além daquele processo todo que é feito no Detran, para pedir a isenção de ICMS hoje, a legislação está para ter uma mudança aí, mas como não está em vigor, a gente vai falar do que está valendo hoje. Para você que tem CNH, além do processo de alteração da carteira, para pedir a isenção de ICMS, que está vinculado ao teto de R$70 mil, para comprar o Renegade com o PCD, para ficar mais simples o exemplo, você também vai precisar de um laudo emitido por médicos do SUS ou credenciado ao SUS. Ok? Então você precisa disso. E para a pessoa que não tem a CNH, ela não vai passar pelo Detran, pelo motivo óbvio, que não tem CNH, e precisa do mesmo laudo. Então, em resumo, para você que está nos acompanhando, tem CNH, Detran, altera a carteira, laudo do SUS, pede as isenções. Ok? Para você que não tem CNH, só laudo do SUS. Você já starta o negócio na CNH. Depois exatamente, nos procura e a gente vai ajudar e se você precisar, encaminhar para o segmento. E se o cliente, Vitória Motos, precisar de orientação para fazer o processo de alteração da CNH, é só nos procurar. A gente vai indicar clínicas que têm expertise nisso, porque isso é importante. O que levar, o que fazer, o que falar, como falar, para que o médico consiga entender qual é a sua limitação. Ok? Em relação à sua pergunta, Braga, ela é bem interessante. Por quê? Eu vou completar ela. Você me perguntou dos deficientes auditivos. Seguramente, todos os dias eu recebo uma ligação no escritório perguntando sobre o monocular. Ou seja, a pessoa que só enxerga de um olho. Então nós temos uma injustiça que precisa ser corrigida na legislação. Se a gente estiver sendo acompanhado por alguns dos nossos representantes aí, né, podia acelerar esse processo que já está tramitando lá no Congresso já tem algum tempo. Todo mundo sabe que as pessoas que é deficiente auditivo e os deficientes monoculares, a pessoa que enxerga de um olho só, é uma pessoa com deficiência. Inclusive para outras legislações. O monocular, por exemplo, tem direito à isenção de imposto de renda, sei lá, se essa pessoa for aposentada, mas não tem direito à isenção de IPI e nem de ICMS. Assim como o auditivo, não tem direito nem à isenção de IPI e ICMS. Mas, Carlos, por que essa pessoa não tem direito às isenções? Porque não tem previsão legal. Simplesmente, a gente costuma dizer que no direito é o seguinte, andou mal o legislador. Ao fazer a lei, eu acho que ele esqueceu desse público. Ele trouxe a deficiência visual como critério de concessão da isenção, mas junto com ela ele trouxe um critério objetivo de enquadramento dessa deficiência visual, que basicamente se aplica aos dois olhos. Eu costumo dizer para o cliente assim, olha, para você ser considerado deficiente visual para efeito dessa legislação, você tem que ser praticamente cego, dos dois olhos. Então a pessoa que só enxerga de um olho não tem direito às isenções, e o auditivo, que você me perguntou, também não tem direito às isenções por falta de previsão legal. Por isso que eu digo que é uma injustiça que precisa ser corrigida, porque todos nós sabemos que essas pessoas têm direito à isenção. Só precisa que passe a constar na legislação essa situação. Nesse momento de pandemia, os processos
estão girando dentro de prazo legal? Como é que está a questão de prazo, vivendo esse momento que a gente passa por ele hoje? Então, quanto a prazo para concessão, a gente, na Receita Federal, nós não tivemos nenhum impacto significativo, né? Salvo as situações no qual o sistema de peticionamento eletrônico da isenção fica instável, fora do ar, mas normalmente a gente pede as isenções, 72 horas está liberado e vai para a isenção estadual. Aí na esfera estadual, aqui no Espírito Santo, o acesso às agências, elas ainda não é possível. Então todo o sistema de pedido de isenção é feito através de um e-mail. A gente caminha para a agência e nós tínhamos uma situação aqui no Espírito Santo que foi corrigida, que era falta de um decreto estadual que possibilitava o auditor fiscal conceder a isenção. Esse decreto foi publicado no último dia, salvo engano, 23 de julho, mês 7, e agora a gente já tem condição de conceder as isenções. Nosso escritório tinha bastante coisa parada lá, aguardando esse decreto, já foi publicado, o nosso governador sancionou a legislação, houve o processo de legislação, que eu acho que não convém entrar aqui no assunto, mas em resumo, está valendo, já está sendo concedido. Hoje nós temos um gargalo, que são os processos antigos que estavam lá, que desde maio não saía a isenção, por falta desse decreto, tá, gente? Então tem muito processo que ainda está lá por conta disso, mas a coisa já começou a normalizar. Está sendo concedidas isenções estadual de ICMS em torno de 20 dias, que foi o prazo que eu mencionei. Dentro do possível, nós estamos caminhando com um novo normal. Exatamente. Né? Todos nós, né? Isso aí. Recebi uma outra pergunta aqui, que surgiu como dúvida e aparece para a gente bem comumente na loja. O cardiopata, existe alguma circunstância em que ele se enquadra ou que não se enquadra? É comum os clientes questionarem, é a mesma dúvida que eu recebi aqui agora. Tive um problema cardíaco, né? Sou cardiopata. Tem algum direito? Olha só, Braga, o que acontece? A gente vai... É interessante para você que está nos acompanhando, deixar suas dúvidas aí no comentário para que a gente possa responder para você, tá certo? Não se tem a intenção de esgotar todo o assunto aqui, que ele é bem complexo. Mas eu vou te dar um exemplo, eu vou responder sua pergunta e vou completar ela. Cardiopata tem direito às isenções? O que acontece com o cardiopata? Restrições de atividade física. Normalmente o médico faz lá a cirurgia, coloca o stent e tal, né, o procedimento cirúrgico da cardiopatia, e aí ele olha, se a partir de agora você, né, cuidar, correr, nadar, pegar peso e tal, mas ele não tem limitação física nos membros, superior ou inferior, que possa ser caracterizado pelo Detran ou pelo médico que vai laudar aquela limitação física. Ele tem restrições de atividade física, mas limitação física, sequela motora por conta da cardiopatia, normalmente não tem. É lógico que cada caso é um caso, mas eu nunca peguei um caso de cardiopatia lá no meu escritório grave que o médico conseguisse enquadrar. Se o médico enquadrar, a gente faz a isenção. Mas o que acontece é isso. Tá? É igual a questão da esquizofrenia, né? Tem pessoas que têm esquizofrenia, todo mundo sabe que ela é uma doença mental. Mas o que acontece com a esquizofrenia? Se a gente pensar só na questão cognitiva da esquizofrenia, normalmente ela se manifesta depois dos 18 anos. A pessoa já adulta e tal. Era inclusive uma dúvida que eu tinha aqui para passar, né? Porque o autismo gera, assim, a gente não consegue enquadrar, é uma dúvida que a esquizofrenia não consegue justamente por isso. Porque normalmente ela se apresenta, se manifesta depois de 18 anos. E existe uma portaria por trás, que é uma portaria interministerial, que está por trás do processo de isenção, que diz que é considerado pessoa com deficiência mental quando essa deficiência mental se manifesta antes dos 18 anos. Então, quando a pessoa tem esquizofrenia, essa esquizofrenia normalmente se apresenta depois dos 18 anos, ela não consegue, porque na hora que o médico vai laudar, tem uma pergunta, se a patologia se manifestou antes dos 18 anos? Então, se a resposta for não, for sim, né? Depois dos 18 anos, ele não consegue as isenções. Então, a questão mental aí fica
já um pouco meio que delimitada, né? Acho que para quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo, que a questão de ocorrer antes ou após os 18 anos vai ser determinante lá para conseguir ou não. Totalmente. A questão mental, ela está basicamente vinculada às pessoas com Down, para exemplificar, né? As crianças com síndrome de Down. Porque, gente, vocês que nos acompanham já sabem, o processo ele pode ser feito, né? Pode ser pleiteado pelos representantes dessas crianças. Então, a criança com Down, com autismo, todo o processo é feito em nome da criança. Mas quem faz o pleito são os pais ou responsáveis, né? Então, essas pessoas têm direito às isenções, é basicamente essas situações da deficiência mental, tá, Braga? Quando a pessoa está enquadrada como autismo, que aí tem uma CID específica para o autismo, ou quando a criança, né, tem síndrome de Down. São os casos mais comuns, síndrome de Down e autismo, no que diz respeito à questão intelectual. Pô, doutor Carlos, agradecer aqui tua presença aí, tua disponibilidade de tempo aqui para elucidar 1% das nossas dúvidas aí, porque é muita coisa, eu sei que o assunto é extenso, a gente vai requerer aí uns 3 dias para falar do assunto. É verdade. No mínimo. A gente não tem a intenção de esgotar todo o assunto, né? Porque realmente é complexo. Por isso que é importante, para você que está nos acompanhando nessa live, procurar uma concessionária, Vitória Motos, procura o consultor. Vamos tratar do seu caso de maneira particular, te dando as orientações, te orientando como fazer, qual é o caminho para você conseguir essas isenções. E o mais interessante, eu acho que eu não sei se eu posso falar para o assunto, mas já vou falar. Todo o nosso serviço, né, todos os nossos honorários, ele é custeado pela Jeep, para que você possa comprar o seu Jeep e você não vai ter despesa conosco. Olha que maravilha. É parceria isso aí, né? Isso aí. Parceria, então, isso aí. assessoria gratuita no processo de isenção, você encontra aqui na Vitória Motos. Vai ser um prazer atender você, tirar suas dúvidas, você cliente que está nos assistindo. E aí a gente está aqui à disposição, Braga. Sempre que precisar, será sempre um prazer. E quem tiver mais dúvidas pode lançar para a gente nos comentários, que a gente vai respondendo na medida do possível e matando as questões do Dr. Carlos. Obrigado, Braga. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa primeira live da Vitória Motor Jeep, voltada para o assunto de isenções de IPI e ICMS, veículos, ações, versões e opções disponíveis, né? Para demais dúvidas, peço que procure uma das nossas lojas. Os consultores estão treinados e prontos para atendê-los, encaminhar o teu processo e entender a sua situação. Nossas lojas estão preparadas, seguras e higienizadas de acordo com as regulamentações da OMS. A autenticidade e design icônico do Jeep Renegade fazem do SUV um sucesso absoluto de vendas. São 2 opções disponíveis de motor: 1.8 Flex com 139 cavalos e câmbio automático de 6 marchas, e 2.0 diesel com 170 cavalos e 35,7 kgfm de torque com câmbio de 9 marchas. A versão a diesel possui sistema de tração 4x4 com reduzida, bloqueio de diferencial e assistente de descida. Também traz o botão seletor de terrenos. Um veículo robusto e pronto para qualquer desafio. O Jeep Renegade foi nota máxima em segurança pelo Instituto Latim NCAP. Recebeu 5 estrelas no teste de colisão frontal e no teste com cadeirinha de criança. E ainda traz um sistema multimídia com tela de até 8.4 polegadas, com espelhamento de celular Android Auto e Apple CarPlay. Faça um test drive e descubra o SUV feito para você fazer história. Você sabia que pode ter direito de comprar um carro 0 km com isenção de impostos que pode chegar a 30% e nunca mais pagar IPVA? Para ter direito não precisa ser cadeirante ou ter uma amputação. Pessoas com mobilidade reduzida, sequelas de ordem motora podem ter direito, desde que apresente qualquer alteração que comprometa sua função física ou que represente uma dificuldade para o desempenho das funções dos membros superiores ou inferiores, mesmo que de forma parcial. Essas pessoas podem ser consideradas PCD, pessoa com deficiência. Crianças com autismo e síndrome de Down, assim como as pessoas com deficiência intelectual, também pode se enquadrar, desde que seu representante legal nomeie condutores para dirigir o veículo adquirido. Não só isso, os deficientes visuais também têm direito. Na Habilitar Isenções, você vai encontrar profissionais oriundos do mercado automobilístico com mais de 15 anos de experiência, além de assessoria jurídica. Quer saber mais? Ligue e agende uma visita.
Acesse nosso site www.habilitarizencões.com ou visite na página no Facebook habilitar.izencões. Telefones 27 99902 4884, 99992 1020, 99875 2431.